Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e é sempre um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a sua identidade é a alma do seu negócio. Isso porque a gente está sempre fazendo pesquisas a respeito do mercado artesanal e o que possa interessar a você, artesão, seja quem empreende ou quem faz por hobby, mas talvez hoje o assunto interesse mais a quem empreenda com o artesanato, porque a gente vai falar de identidade de marca, não é isso, Beth Isso Monta? mesmo, todos muito bem-vindos aqui mais um mês. Feliz ano novo para quem a gente ainda não viu. A gente é a primeira gravação de 2025 e a gente vem trazer para vocês um assunto muito peculiar e próprio para o artesão, que muitas vezes, aliás, a maioria das vezes não dá a atenção que é necessária, que é a identidade visual, é o marketing, é como você vai se comunicar com o seu cliente. O artesão tem o erro, né, e bem frequente, de se preocupar com tudo menos com a forma que vai se apresentar para o seu cliente. E isso, às vezes, se não mata, estagna o seu negócio logo na largada, logo na saída. Então, a gente está trazendo para vocês todo um conteúdo, uma explicação por que é tão relevante isso para o mercado. Isso por um acaso é um trabalho que inclusive a gente ajuda, né, agora o artesão a fazer, mas por que essa preocupação, né, Beth? Porque a gente observou que o artesão, ele segue muitos professores, muitos mentores também, e eles sempre orientam a você se comunicar nas redes, fazer muitas postagens, falar sobre o seu produto, apresentar, fazer a propaganda do seu produto, mas aí vira aquele samba do crioulo doido, né? Porque cada um faz de um jeito. A gente, a hora que vocês vão falar para a gente assim, mas vocês são jornalistas, qual a especialidade de vocês para falar de identidade visual? Antes de nós sermos jornalistas, aliás, nós somos jornalistas e fomos editoras durante muito tempo de revistas, todos sabem que a gente já cansou de falar. Eu não tenho noção de quantas revistas a gente lançou juntas no mercado, 200, 300, por aí. Sem contar as especializações em comunicação, de modo Sim, geral, como né? estudo acadêmico, ok, mas estou colocando na prática. Cada uma dessas revistas de artesanato que a gente lançou, na época que a gente lançou, a gente fazia um tipo de estudo para poder lançar essa revista no mercado e ela ser atendida. Então, quando, por exemplo, eu trabalhei com revistas que iam da noiva ao bordado ponto cruz, ao pet, a cabelos afro, a unhas, a crochê, tricô. Cada uma dessas fontes, né, da cada culinária, eu fiz várias revistas de vários tipos, e a Faiga também fez de vinho, de decoração, de artesanato, de cultura, um monte de coisa. Cada uma dessas revistas que a gente fazia era para um público específico. Exato. Então, cada uma delas tinha que ter uma linguagem, uma identidade, uma fonte, uma cor, um estilo de capa, um estilo de arte, e a gente desenvolvia projetos, a identidade visual de cada uma dessas revistas para que elas fossem lançadas no mercado. Então, ao longo de toda a nossa carreira, a gente lançou milhares de matérias, revistas, conteúdos que sempre traziam essa identidade do produto e sempre, não vou falar que 100% sempre foi bem sucedido, porque às vezes tinha produto que a gente sabia que já nascia morto, mas na sua maioria, enquanto nós estávamos ali, eles se mantiveram justamente por conta dessa fidelidade à identidade do produto, ao leitor com quem a gente conversava, a gente tentava se comunicar com ele da melhor forma possível dentro de uma linguagem que fosse relevante para a cultura e para o conhecimento dele. Então, e hoje a gente traz isso de volta para o artesanato, a gente já fazia esse trabalho junto a empresas, então, nesse paralelo, coisas que às vezes a gente não conta, mas a gente já fazia junto a empresas particulares de outra forma, e a gente abriu agora para o artesão e a gente vem desenvolvendo esse trabalho para o artesão. Então, e a gente está contando hoje aqui oficialmente, a gente não tinha ainda aberto assim, né, tanto para o público, e hoje a gente vai contar para vocês o porquê que é tão relevante a identidade visual para o artesão. Até porque teve muita procura de artesão, né, para fazer esse trabalho com a gente, então a gente entende que é realmente uma necessidade que vocês podem cada vez mais fazer uso desse serviço. Vamos começar conceituando o que é identidade visual.
né? A gente trouxe uma colinha aqui Porque é hoje. muita coisa, gente. E eu não sou boa de memória. Então, assim, a gente vai. Porque é diferente você fazer lá no dia a dia, você liga o automático e vai fazendo. Quando você vai explicar, principalmente porque nós não somos professoras, gente. Nós não somos mentoras, não é essa a nossa função aqui. O que a gente está contando para vocês é o que a gente faz. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente cansou de ver as pessoas, ou os artesãos, os ateliês, montando os seus logos sem o embasamento do porquê aquilo está acontecendo. Para quem ele está se destinando. Ou pior, né? Copiando lá, pegando o que os programas permitem, tem lá gratuitamente, né? Que funciona no curto prazo, né? Mas depois, se você quiser profissionalizar, dar seriedade e credibilidade para o seu negócio, aí... Então, a gente pegou. A identidade visual, né, colocando ela, é um conjunto de elementos, né? Então, a gente pode citar aqui, que vão representar aquela marca e vão rastrear, né? Elas, então, é como se fosse... Vamos fazer uma comparação bem simplória. A Beth é ótima nos exemplos. Eu entendo. Lembra só o RG, que é a tua identidade? Quando te pedem identidade, você mostra o RG. E lá naquela identidade está constando a tua foto, o nome do teu pai, o nome da tua mãe, a nacionalidade e um número lá que você só coloca. Ou seja, aquilo te representa. A tua identidade visual é a mesma coisa. Tem então o teu nome, tem a tua imagem, tem a tua linguagem, como você se comunica, em que língua que você pode ser entendida, e aí você apresenta isso para o seu cliente e fala, olha, essa sou eu. Então, a imagem é a primeira, e vamos voltar, né? A primeira imagem é a que fica, né? Então, quanto melhor é a tua identidade e apresentação, melhor vai ser. E vai principalmente detectar a tua personalidade, né? Aquilo que você é, o seu propósito. Ou da sua marca, do seu produto, né? Porque às vezes, como a gente aqui, nós somos sócias, nós temos duas personalidades, mas na realidade, a personalidade do canal é uma outra, né? É uma coisa e tem um propósito daquilo. Isso. Óbvio que a autenticidade do Canal Craft é um resumo do que a gente acredita. Claro. Isso não tem dúvida. Assim como a sua marca é um resumo, o seu produto que você faz é um resumo daquilo que você acredita. Os propósitos e os valores partem de você. Mas é importante a gente deixar muito claro aqui que quando a gente fala de identidade visual, vai muito além do logotipo, que é a maioria, todo mundo entende que tem que ter um logo. Até mesmo por conta de registro de marca, essas coisas. Só que a identidade visual, ela vai além disso. Ela não é só o logo, ela não é só o desenho, a marca ou a tipografia do seu produto. Ela tem todo um outro contexto que engloba linguagem visual, linguagem de comunicação e apresentação. Até o tom, né? Porque mesmo na linguagem escrita, a gente tem um tom que a gente fala com cada cliente, pode-se dizer assim, né? E aí a identidade visual, ela vai te orientar sobre isso também. E principalmente como que você aplica, né? Então, aqui a gente elenca os principais elementos, né? Que é a marca gráfica, que é o logotipo e a logomarca, a tipografia, que é a letra que você vai usar dentro da sua comunicação, a fonte, né, que você vai usar dentro da sua comunicação, e os elementos gráficos de suporte, que são aqueles ícones, ou algum desenho, ou alguma parte gráfica mesmo de desenho, especificamente, que vai te representar, o tom de voz da comunicação, que é isso que a gente fala, como a gente se comunica, e as aplicações na prática, como que você usa tudo isso. Então, onde você aplica o logo, onde você coloca o slogan, onde você coloca as coisas. Então, existe todo um material que você pode aplicar e como você deve aplicar isso. E aí você se orientando por isso, a ideia é que não apenas você, mas você consiga defender aquelas ideias, mas é qualquer pessoa que vai te ajudar depois a lidar com a sua marca, tendo aquele guia, consiga transmitir aquela voz, falar da maneira correta, assim a sua marca nunca se perde. Porque o que acontece? A gente começa pequenininho, aí a gente começa fazendo tudo sozinho, ou com a ajuda do filho, do sobrinho e tal, e aí quando... ou aquele sobrinho, filho tem que sair, tem que fazer uma outra coisa, você pega e fala de uma outra forma, ou porque a mentora disse que funciona se você falar tais palavras, ou porque tem uma trend naquele momento, e aí você vai fazendo de tudo um pouquinho e perdeu a sua identidade. E quando a gente vê, tá a Madre Teresa de Calcutá dançando a Anitta no meio da coisa e sem saber por que tá dançando, que é pior ainda. Pois é. E assim, aí a questão é, Faiga, vamos conversar agora. Como que a gente chega e como que a gente descobre, né? Como a gente chegou a isso e como que a gente descobre, né? Que você pode exercer
ou fazer a sua identidade visual, né? Como que a gente identifica? Isso é uma pergunta. Conversando, né? Porque o que que acontece? Aí fala, lembra quando a Beth perguntou assim: ai, mas vocês são jornalistas, que vocês sabem disso? Então, a gente sabe entrevistar, não é? Isso a gente aprendeu. E às vezes. O que você não acredita que seja uma resposta é muito importante depois para o desenvolvimento da sua identidade, da identidade da sua Eu acho que é marca. importante a gente citar uma coisa, e não, isso não é uma crítica a quem faz, vamos deixar Uhum. claro isso. Ah, sim. Mas é um caminho diferente do que a gente propõe. Então, você vê, tem muito pessoal de comunicação, de audiovisual, que desenvolve o logo, você entra em contato, olha, eu quero um logo para minha empresa, e ela vai te dar a cor, paleta de cor, vai te dar o logo, vai te dar a tipografia, vai te dar tudo isso, mas às vezes sem conversar com você, ligado no automático. É mais barato? É mais barato, é mais simples, o tempo é curto, então a gente sabe que existe aquela. Mas às vezes essa forma não atende tão especificamente aquilo que você precisa. E para você saber o que você precisa, só tem uma forma de saber: é contando, é conversando, é trocando ideias, trocando experiências, porque às vezes até, e isso a gente já passou por esse caso, nem o próprio artesão sabe o que ele quer. É. Você pergunta para você qual que é o teu propósito, qual o propósito da tua marca? A pessoa fica olhando para a tua cara, não sabe, porque nunca parou para É. pensar. E a hora que a gente, e dentro dessa conversa que a gente tem, que a gente está colocando aqui, que faz com vocês, a gente vai direcionando justamente para que a pessoa, vamos falar, jornalista manipula? Sim, manipula perguntas, a gente sabe disso. E é justamente com essa intenção de manipular a resposta que a gente precisa ter para poder ter um objetivo realizado. Porque senão o resultado ele vai sair muito baseado no mercado, né? E faltou a escuta mesmo, né, daquele artesão, porque realmente quando nesses outros processos de trabalho em que você só recebe as informações e depois entrega um resultado, ele vai se basear em tudo que o mercado tem necessitado, né? Mas, poxa, será que é isso mesmo? Porque às vezes você está como artesão em construção não só da sua marca, mas até mesmo da linha que você vai seguir, né? A gente vai descobrindo junto, né? Acaba virando, enfim, é um Vai papo de identificando amigos. a persona, para quem que você está vendendo, para como que é o comportamento dessa pessoa. E às vezes você conhece a tua cliente, tua cliente lá há 10 anos, mas você às vezes nunca parou para reparar. Nossa, é verdade, ela gosta de perfumes franceses. Nossa, que legal. Ela gosta de livros de romance. Quando você começa a identificar os gostos, né, da sua cliente, você começa a entender como que teu produto pode servir para esses E gostos. consegue antecipar a necessidade, porque afinal de contas, o que é o marketing se não você Antecipar a necessidade. Ou gerar a gerar a necessidade. necessidade, Né? Por que exatamente. uma pessoa que é fã de Harry Potter, que adora ler todos os livros do Harry Potter, precisa. Como que você gera uma necessidade num cara desse? Criando uma necessaire, um necessaire da. Como que é o nome De Hogwarts. de Hogwarts, ou das escolas lá que eles têm, lá do roxo e amarelo, e você criou, falou, olha, tá vendo? Ou então você faz uma. Oferece algo que permita que ele seja inserido naquele contexto, Isso, né? então você faz uma mochila que é a cara do apartamento da menina lá do Friends. Ai. Entendeu? Então é isso. Então, se você entende que a pessoa gosta de determinadas coisas, você consegue desenvolver produtos que são dentro do seu propósito, óbvio, mas que possam despertar o interesse de compra daquela pessoa. Porque quem é fã de alguma coisa, compra qualquer, né, quer tudo, quer ter tudo daquela pessoa. Então, e nessas conversas a gente vai passando por algumas etapas, né? Entre elas tem uma que a gente faz um círculo dourado, né? Que é para identificar determinadas informações, que é o porquê, a causa do seu produto, da sua marca, sua como artesão, né? Como que você, como que ele se diferencia, se né? diferencia, como que ele atende, como que ele cumpre com aquela necessidade do outro, né? Como ele atende, desculpa. E o que
que é o que é exatamente, para que a gente saiba exatamente como mostrar, como divulgar, né? Esse produto, é isso mesmo. E isso a gente traduz em missão e produto, né? Propósito versus missão, que é, na realidade, o que vai fazer o seu produto ser relevante para o mercado, né? Por que ele é importante? Vamos supor, essa caneca. Qual que é o propósito? Por que ela está aqui? Para conter água, né? Ela para ser um receptáculo, um recipiente que contém um líquido a ser ingerido. Qual que é o diferencial dela? Nossa, ela tem logos do canal, ela tem o outro. Deixa eu tirar o batom aqui para mostrar. Tem o negócio do Podcraft, enfim, ela conversa com a gente, então ela traz uma mensagem, ela é uma coisa. E o que ela traz do serviço? A divulgação do canal Craft para a gente enquanto a gente está falando. Quando a gente comprou essa caneca para estar aqui com a gente, a pessoa que fez desenvolveu isso para a gente dentro do nosso propósito, dentro daquilo que a gente queria trazer para vocês e desenvolver um produto. E de toda a nossa linguagem visual, né? Tanto a do canal Craft quanto a do Podcraft. Isso, então a gente trouxe a esse produto. E qual que era a missão e o propósito dessa caneca? Levar informação para vocês. E ela cumpre com aquilo que ela está fazendo. Ela está informando que aqui é uma caneca que serve ao canal Craft e ao podcast. Exatamente. Né? Vocês veem que são nos pequenos detalhes, né? O menos é mais. E aí a gente vai alertando sobre isso, porque qual a nossa preocupação? A gente vê o artesão nesse tempo todo que a gente já trabalha com artesanato, investindo milhões de dólares, né? Fazendo todo o seu investimento nessa divulgação que foi dita que era o único caminho. E, poxa, ela se perdendo no meio, porque é importante que a gente ressalte aqui que nós entendemos que para o artesão todo investimento é um grande investimento, porque o seu negócio, não importa o tamanho dele, ele é a sua vida, é como você está, né, se mostrando e apresentando o seu trabalho para o mundo, né? Bom, nessa de missão e propósito aqui, a gente também tem o propósito, ele é o porquê, né? Por que ele tem, qual é a razão mais profunda dele? Lembre-se que lá, quando a gente vai divulgar, né, a nossa marca no nosso site, tem lá a nossa missão, nossos valores, nossos propósitos. Então, contextualiza tudo que a sua marca e você, como artesão, buscam oferecer para o seu público. E né? a missão, ela é foco na prática e no presente, né? Aquilo que está acontecendo ali na coisa. Mas, de qualquer maneira, os dois precisam estar sempre alinhados. Marca e propósito, né? Para justamente os valores dos clientes. E a gente ainda usa um outro instrumento, que é a régua dos atributos, né? Onde a gente coloca quais são os principais atributos, quais são as principais qualidades. A que se propõe a sua marca, a que se propõe o seu negócio. E aí, esses atributos, trazer a necessidade de valorizar e trabalhar melhor esses atributos e contar para o mercado esses atributos que acontecem. Isso. Né? Até porque o propósito, ele é mais emocional, né? Ele está ligado a um impacto que a marca vai causar nos ideais. Então, a gente precisa estar atento a isso. Mas, assim, não é levantando o dedo para cima e vendo para onde bate o vento. Tudo isso vai ser estudado, direcionado e conversado para que você possa fazer o melhor uso de cada uma das informações que você extrair, né? Então, juntando, né, toda e criar, né? Agora a gente vai falar sobre personalidade, né, que é aonde a personalidade no sentido de com quem que você está falando, como que essa pessoa, como que é a personalidade da sua marca, primeiro, o que ela se propõe, né, como que ela se é representada, personificadamente, né, quando você personifica a sua marca, como ela é, e para quem que você está vivendo. Então, a gente tem dois tipos de personalidades a serem desvendados, que nós chamamos de arquétipos, né? Que é justamente a visualização e a definição de caráter psicológico mesmo, tanto da sua marca quanto do seu cliente. Na verdade, são 12 arquétipos, né, que a gente estuda, mas, assim, os 3 principais que talvez as pessoas conheçam mais, né, é o criador, o herói e o explorador, que são os mais comumente vistos, né, e comentados quando se fala de marketing. Mas
para que a gente chegue nesses 3, a gente precisa estudar os 12. E aí toda a nossa orientação e a nossa conversa é pautada nesse repertório. Por isso que a gente reforça tanta coisa da conversa, né? Porque aí une o meu repertório com o repertório da Beth, com o seu repertório, para que a gente possa chegar no melhor dos mundos para sua marca, né? Então, por exemplo, uma das coisas que é bem curiosa, quase todos os arquétipos dos artesãos que a gente fez consta, porque assim, são vários, você tem primeira camada, segunda camada. Um dos arquétipos que a gente nem colocou aqui, mas é o cuidador. Porque é justamente aquele artesão que está preocupado, que está cuidando, que está se prestando. Então, e não é um arquétipo tão comum em alguns outros tipos de negócio, mas dentro do artesanato ele está se mostrando muito presente. E aí o que acontece? Quando você tem, por que é importante você entender o arquétipo tanto teu quanto do teu cliente? Que é justamente como uma forma de se comunicar. Não adianta, por exemplo, quando a gente fala que o arquétipo do artesão tem se mostrado muito como cuidador, aquele que está ali professorando, que está ensinando, que está se atendo, não adianta você falar com uma pessoa que tem esse perfil do cuidar, da atenção, e falar assim, vai lá e se joga. Porque não é isso que vai cativar essa pessoa. O se joga dá bem para o herói, dá bem, né, para o guerreiro. Então, você tem outros tipos de perfil que o se joga vai funcionar muito bem, mas com o cuidador, não. E isso interfere diretamente na linguagem. Para o cuidador, a linguagem é do acolhimento. Se ela não acolhe, ela vai expelir o seu receptor. E seu receptor é quem? Seu cliente. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, por isso que é tão relevante esse estudo. E, assim, é um estudo mais complexo de se fazer. Claro. Não é um estudo fácil, né, de você falar, imagina, já tirei daqui. Não, é através dessas conversas que a gente tem. São, em média, 10 horas de conversa, mais ou menos, que a gente leva. É que a gente fala um bom papo, é porque a gente fala pouco. Mas por quê? Pode chegar a 20, tá, gente? Porque a ideia é que você se comunique adequadamente com cada um dos arquétipos que foram identificados. Então, você vai falar de uma maneira simples, direta e que realmente atinja o objetivo, porque a gente identificou qual é a expectativa daquele receptor, não é isso? E assim, e também entendendo o tom, assim, a forma, o repertório cultural. Não adianta você falar, por exemplo, que a gente, mesmo falando com vocês aqui, todo mundo, quando a gente fala arquétipo, eu tenho certeza que as pessoas ficam, que porra que é essa, né? Do que você está falando? Onde está a legenda para a gente entender? Ou deixa eu procurar no dicionário ou no Google o que isso quer dizer, né? E é interessante a gente entender, então a gente precisa saber também se comunicar e falar, olha, para um pouquinho, o arquétipo é o típico, é como você... É um tipo de personalidade, vai. Mas como você define, aquelas são as características, né, daquela pessoa. Então, você define por meio de algumas observações como que aquela pessoa se comporta, como aquela pessoa age, né? Então, você cria uma figura dentro daquela, uma figura imaginária, né, dentro daquilo que a gente está falando. E aí, com isso, a gente vai ter ferramentas para que você possa se comunicar com esse perfil, né, de uma forma clara, de uma forma simples, mas que atenda a todas as necessidades dele. Mas sempre lembrando que, neste momento, toda essa linguagem ela vai ser pautada nos propósitos da sua marca. Então, assim, não deixar que se perca toda a essência da sua marca, não importa com qual grau de característica, né, com qual tipo de personalidade você vai estar conversando. E é tão importante você entrar e definir muito bem, logo de saída, qual é o arquétipo do teu produto, ou principalmente do teu produto nesse momento, porque é em cima desse estudo que a gente vai determinar todo o resto. Então, as cores que são predominantes, que favorecem a teu arquétipo, a tipologia, como que você deve se comunicar, a fonte, né, das letras, se é mais rebuscado, porque tem uma coisa mais romântica, se é mais objetivo, porque a pessoa quer uma informação rápida. Então, tudo isso vai ser estudado dentro desse público que se quer atingir. E lembrando que tudo isso colabora para a voz da marca, né? Que é como você vai, em que tom que você vai se comunicar, porque essa linguagem ela está
sendo exposta tanto na linguagem escrita, quanto na falada, quanto na visual, né? Com tons de cores e se o traço é mais ou menos sutil, enfim, tudo isso determina o tom de voz Sim. dessa E é marca. importante a gente sempre manter alinhados isso, né? Então tem que ter um alinhamento entre o arquétipo e a proposta e os logotipos, etc., para justamente a gente poder traduzir todos esses atributos que você tem de uma forma correta por meio dos elementos visuais na sua identidade. E a gente também, quando a gente lança a voz certa, né? Quando a gente chega, a gente cria uma conexão real, uma conexão que é de fato eficiente naquilo que ela se propõe. Isso. E aí a gente chega com isso na construção visual, que é o que geralmente as pessoas pensam que é o começo de tudo, mas não é. Tá vendo quanta coisa veio antes, né? O que é o processo criativo para o desenvolvimento de um logotipo, das cores que vão conversar com aquela marca. Tudo isso começa neste momento, depois de todas essas conversas e identificações. O artesão, pelo menos quem é do clube, já com certeza já escutou muito falar de mood board, porque a gente já conversou em outras situações sobre isso, mas na hora de você desenvolver um produto teu, né? Então, mood board, então vou criar uma casinha de boneca para o carnaval. Aí eu pego alguns elementos, cores, tal, que combinem, e você dentro de um painel, né? Que pode ser tanto virtual quanto real. Eu prefiro real, tá? Mas enfim, você cria um painel onde você vai colocar as cores que você quer, os tipos de pessoas que vão consumir aquilo. Você vai criando algumas ideias em cima desse mood board. Você começa a visualizar o teu produto, as cores, os elementos, quais são a disposição. Tem várias coisas. Tudo que você achar que é interessante é nesse mood board que a gente, por exemplo, mostra aqui, ó. Isso seria um mood board onde você vai identificando o teu personagem. No caso da identidade visual, são os atributos que vão te dar a definição do teu mood board. Então, ele deixa de ser, né, só um elemento visual, mas também a concepção hipotética de como que é o psicológico, como que é a parte da pessoa com quem você está conversando. Isso. Para quem não sabe o que é mood board, né, ele é um quadro de ideias, né? É mais ou menos uma forma de você colocar e vai jogando as ideias ali para ver se elas se harmonizam, para ver se elas conversam e de uma forma visual, né? Porque isso facilita, aí você consegue ver. Eu gosto muito da cor X, mas poxa, ela realmente não combina, não vai dar certo, ou ela não passa a mensagem que eu gostaria que passasse. É mais ou menos como Sherlock Holmes, a gente vai meio com uma lupona lá, analisando cada uma. É por isso que é tão demorado, porque a criação de uma identidade visual leva normalmente de 2 a 3 meses. Por quê? Porque realmente é um estudo, né, longo do teu projeto, é um estudo longo do que está acontecendo. E isso precisa acontecer, não pular etapas é você correr o risco de deixar escapar alguma coisa. Né? E fazer um retrabalho, né? Porque é por isso que a gente vê todo mundo falando a mesma coisa do mesmo jeito, né? E nem sempre vai dar certo para alguns, não vai dar certo para outros por motivos óbvios, porque não foi pensado, né? Foi só replicado. E é assim, para quem é criativo, para quem gosta da criação, de fazer, eu particularmente sou bem isso, é a parte mais legal de todo o processo. É onde que você para e fala, puta, meu, isso aqui é do caralho. Isso aqui não pode falar palavrão? Fala palavrão, Bel, esse é para você. Aí a gente fala, nossa, isso aqui que é legal. E eu acho que isso é o segredo de toda a história. Quando você vê que realmente tudo aquilo que a gente conversou começa a tomar forma, começa a ter um porquê. E às vezes a gente começou lá no começo com uma ideia, né? A princípio aquilo lá, e justamente por conta de todo esse estudo, você vai chegar no final daqui, você vai mudar absolutamente aquilo que você tinha pensado lá no começo. Porque é que eu não vou citar aqui, dar um spoiler, porque a gente está trabalhando em um especificamente, que a gente começou com uma ideia, e hoje aqui ele não pode conter a ideia que estava inicial, porque conflita absolutamente com tudo
que a marca propõe. Uhum. Então você, e assim, vai ter que falar para. Mas a artesã também ela foi se moldando, porque você vê, gente, é tanto tempo de conversa, né, que aí acabou mudando um pouquinho da proposta do produto. E tudo isso, né, a gente costuma dizer que vai resultar no tipo de uma receita de bolo. Que é você pegar um monte de ingredientes conhecidos, mas aí fazer o seu bolinho, né? Fazer do seu jeitinho, que aí vai sair do jeito que é a voz mesmo, o jeitinho que a sua marca tem que se comunicar com o outro. E a gente já voltando para os exemplos, além do bolo, a gente também pode citar como se fosse uma orquestra, né? Onde cada um dos seus elementos criados ele tem uma função e vai emitir um som, e aí cabe a você orquestrar isso de uma forma harmônica, né? Para que isso. Já escutaram uma orquestra sinfônica onde um dos instrumentos está desafinado? É desesperador, gente. Dá vontade de sair correndo, porque o violino fora do coisa, todo o resto está lindo, né? Mas o violino não rola. Então, por isso que é tão importante a gente ter tudo muito alinhado, tudo muito afinado, para justamente ter um som bacana para sair para todo mundo. E, bom, enfim, né? A gente faz tudo detalhadinho para que realmente você não se. Para que vá dando segurança no decorrer, né? Talvez isso também seja importante, né? De todas as conversas que existam, para que a gente vá ganhando corpo, vá ganhando segurança para que a gente possa fazer o trabalho. Né? Isso acontece quando você desenvolve um logotipo, por exemplo, e a gente faz esse desenvolvimento, você também vai pensando como que ele vai conversar com os outros elementos, como que ele vai lidar, por exemplo, se ele aguenta aquele determinado logotipo, ele aguenta uma vazão de cor, se ele aguenta um elemento vazado, se ele se comporta bem numa impressão de etiqueta, numa impressão em cima do couro, e assim, de acordo com o produto de cada um. Então, tudo isso acaba sendo contado, né? Dentro até mesmo antes da criação. Então, quando você vai criar, por exemplo, se eu vou quando a gente vai colocar o canal craft, por exemplo, esses risquinhos aqui não seriam legais para impressão em cima do couro. A gente sabe disso, mas eu não fabrico couro. Então, eu não faço nada com couro. Eu não trabalho com couro. Então, ok. Entendeu? Então você. Mas também interfere que se um dia eu quiser fazer um brinde, eu também não posso trabalhar com couro. Não posso trabalhar. Então só usa o nome. Você separa a marca e você deixa só a tipologia. Exatamente. Então, assim, você tem outros atributos. E também, dentro desse estudo da identidade visual, a gente dá essas opções. Sim, porque exatamente. Tem que prever, tem que o negócio é manter a consistência, né? Porque é para que nada se perca. E aí, os imprevistos, a gente vai tentar prever para que você não tenha sustos e aí você consiga também pensar junto, porque não vai morrer ali no processo de criação e depois que você receber o book da tua identidade visual, né? Tudo que vai ser criado a partir dali, ele só não vai se perder do conceito da sua marca. É como se fosse um guarda-roupa organizado, onde você tem roupa de frio, roupa de calor, roupa de inverno, roupa de praia, e ali você vai tirando conforme você vai precisando. O importante é devolver. O importante é você devolver no lugar certo para não se perder para manter a organização, isso aí. Bom, e a gente tem também as cores e a tipografia, né? Que tudo isso vai ajudar a manter a sua linha de entendimento. Cores, né? Vocês já entendem o que é. E tipografia são as letras. Por quê? Porque o desenho de cada letra também tem uma mensagem a ser passada, né? Muito forte. Então, cada letra desenhada, ela vai te dizer um pouco da psicologia, até mesmo daquela fonte. Por exemplo, essas mais... Quem tem o mais romântico, então são as letras mais a script, né? Que é a mais desenhada, que é da mão, né? A forma que a gente escreve com a mão. Você tem a com serifa, sem serifa. Então, por que é serifa? A gente vê até o brilho nos olhos da Beth quando tá falando de tipografia. Eu gosto. Mas, por exemplo, quando você coloca a serifa, então tem uma voltinha a mais, não tem, ou então mais sequinha, que ela é mais moderna, ela tem uma linguagem mais objetiva. Então, você vai definindo. Existem milhões de... Aliás, quem trabalha com bordado, quem faz bordado, sabe muito bem do que a gente está falando, porque trabalha no seu dia a dia com isso. Ou mesmo quando você vê lá na nomenclatura do teu produto, às vezes você faz o molde vazado ou pintado, enfim. Ela é um diferencial que conta
qual é o propósito daquela peça, se ela é mais romântica, se ela é mais objetiva, se ela é mais moderna, se ela é mais clean, se ela você vai dando todo um... É a cara da marca, né, na É a realidade. voz É, visual, né? Lembra que é. a gente falou que existem várias maneiras de você transmitir a mensagem? Então, visualmente, o tom vai ser dado pelo tipo, É. pela tipografia, né? Sim, Pelo e tipo tem da muito a letra. ver quando a gente fala com as cores também. Então, por exemplo, se você trabalha dentro das cores e a cor que você quer que cai para você, existe todo um estudo sério das paletas. A gente trabalha com cores do Pantone, fazendo o estudo, olha, essa cor combina com aquela, o círculo das cores, que também é outra coisa que vocês estão habituadas a visualizar, porque dentro do trabalho também é indicado a utilização correta do círculo das cores, porque justamente, se você às vezes você tem uma tipologia de uma letra muito fininha e delicada, num tom de paleta que é muito clarinho, simplesmente Não vai some. dar Então não leitura. vai te dar leitura, então não adianta você apostar naquilo. Você tem que, por mais que você ache de bom gosto, por mais que você goste, você tem que lembrar que o teu nome tem que chamar atenção, ele tem que estar ali presente. Ele não pode estar escondido, Ele pode né? funcionar na sua casa, né, com as suas coisinhas, mas ele não vai funcionar para divulgar a sua marca, né? É E isso. principalmente usar muito estampar o teu logo em tudo que é teu. Então é importante você, para justamente fixar a tua marca. Então é importante que você tenha opções de aplicação em todos os lugares, né? Assim, visualizar e a gente tenta fazer esse trabalho de uma forma. Então não é só um loginho lá fechado com aquela cor, onde você coloca um fundo branco para te dar E um salve-se quem salve puder. sem puder. Não, vamos recortar para ver o que Mais acontece. uma vez aí a orquestra funcionando, cada um do seu instrumento, É. né, podendo Bem fazer afinadinho. bem afinadinho. E então a gente vem como que a gente aplica tudo isso. A gente já falou mais ou menos aqui como que aplica, mas na realidade é você simplesmente lembrar, o teu logo é a tua marca e ele precisa ser contado, né? O teu produto, você precisa contar para todo mundo, como que você, às vezes fica repetitivo, parece cansativo, sim, parece, mas é assim que funciona, né? Não, e assim, né? É muito difícil. A gente sabe que, assim, mesmo para gente que já está acostumado com determinados termos da comunicação, por conta, né, de todo o repertório, a gente sabe da dificuldade que é para o outro receber essa informação, como que ele vai lidar. Então, a gente teve a preocupação de, além de preparar o book, de especificar todas essas características, explicar como que se faz uso disso, né? Como que se passa por cada etapa, como que se aplica exatamente, porque para que ninguém fique perdido e saiba que você pode seguir naquilo, porque o que acontece? Às vezes também leva um tempo, né, Beth, para se estabelecer uma mudança de marca, que conceitualmente se chamam de brand, de rebranding, ela leva tempo para consolidar uma marca. Então, poxa, se você só for se guiar por rede social e falar, puxa vida, minha primeira tentativa não deu certo e você desistir, Acaba não vai dar acontecendo. certo. E assim, volto a falar, é a marca que começa a ganhar vida nas mãos de quem vai usar ela no dia a dia, né? Porque a cereja do bolo, gente, é o treinamento, né? É colocar isso em prática com, né, todos os dias, um pouquinho, seja você, o Eutelier, ou seja a sua equipe, enfim, né? Mas para que possa fazer essa marca crescer mesmo dentro de você, E né? olha que a gente já deu esse problema. Ó, tudo isso a gente já deu exemplo. Aqui parece receita de bolo, parece cereja de bolo, parece orquestra de música. E a gente vai finalizar, já que a gente está em época de Oscar, concorrendo como se fosse um filme, né? Então a gente dirige um filme, é o gerenciamento do processo. Então é onde você o roteiro para ser seguido, as cenas que devem ser importantes para provar e um grande final para poder entregar aquilo que todo mundo quer assistir. Então a gente já falou aqui que demora até 2 meses, 3 meses, depende de como que a gente faz. Mas assim, não é para se desesperar, porque não é tudo de uma vez, né? A gente vai aos poucos. Assim como a gente nasce, a gente gera, né? O projeto, ele tem um projeto, ele tem uma maturidade, né? Para tempo para ele se tornar maduro e poder ser implementado. Então, né, nessa hora, a gente, desde o briefing, a pesquisa até a finalização, tem um tempo a ser recorrido. E conforme vai passando esse tempo, a gente vai conversando, a gente vai entendendo, cada vez mais ele vai se tornando uma forma real, vai tornando uma forma real.
né, de Isso. acontecer. Não, e é legal, gente, reforçar que, assim, com o conhecimento e a clareza dessas informações, justamente por conta desse trabalho que levou quase 2 meses para ser feito, então você foi pensando, foi apurando aquelas informações, todas as suas novas coleções, as suas criações, tudo aquilo, o seu processo criativo ele muda, porque agora você tem um novo repertório que foi alimentado, né? Que foi ainda que foi colocado, foi decorado, digamos assim, né? Porque foi aprofundado mais do que o conhecimento técnico, também com essas informações que são de uma outra área para você e que só engrandecem o seu produto e a sua marca. Porque aí, quando você já está no seu processo criativo de uma nova coleção, de um novo produto, você já está vendo lá na frente como que ele vai ser lançado, como que você vai poder apresentá-lo, como que você vai pensar na embalagem, como que você vai divulgar. Porque das identidades de público, nas personas, a gente identificou cada uma delas para Com nome e tudo, gente. Tem tudo, tem Clara, tem Ana, tem Joana, tem todos os nomes. É uma delícia. Sem contar que o processo também, ele é uma conversa, né? Então, existe é um processo criativo para todos, embora ele seja todo pensado, seja quase uma ciência ali, mas você não sente dessa maneira, né? Ele tem uma personalidade própria para colocar. E assim, a gente já está chegando no final, nossa, passou rápido, falando pra caramba e a gente... a gente tentou correr porque é muita coisa. É muita coisa. E na realidade a intenção da gente mesmo é a gente fazer com que vocês entendam que a sua marca é muito mais do que um logo bonito, é muito mais do que um nome. É uma personalidade completa e a gente está aqui com vocês para dar voz, descobrir as suas cores, ver como que eles transmitem e como eles se apresentam para o mundo. E uma dica para quem está querendo aqui dar um up na sua marca, conversa com a gente, chama a gente aí no direct que a gente vai explicar para vocês, vai amar poder desenvolver, ver o mercado crescer, ver as pessoas indo e seguindo adiante. A gente teve agora, recentemente, o lançamento da nova marca da Joana, da Joana Borga, e ficou lindo todo o material, a gente já viu a revista dela, com a própria linguagem, o site está acontecendo, a rede social dela está acontecendo. Antes que eu me esqueça, tem uma coisa importante a ser dita. É importantíssimo que, estabelecida essa identidade visual, exista uma constância. Então, não é porque você vai, eu enjoei daqui a 6 meses, eu mudo tudo porque eu estou enjoada. Isso prejudica a marca. Por exemplo, a gente teve recentemente um caso que foi muito comentado dentro do meio dos designers, tal, que foi a troca da marca do Jaguar. Então, o Jaguar, só para eu explicar rapidamente para vocês. Jaguar de carro, tá, Jaguar gente? de carro, não tem nada a ver com artesanato, mas é interessante a gente entender. Antigamente era um jaguar, um bicho, pulando o logo, uma marca deles. Eles tiraram o bicho mexendo, porque hoje a gente tem novas necessidades. E o bicho já não é tão bacana ser associado com isso. E, principalmente, a Jaguar detectou que ele tem mais de 50% do público feminino, de jovens e femininos. Então, significa que a mulher não está interessada no bicho. E aí eles fizeram todo um rebrand, foi criticadíssimo. Só que a hora que você entende a persona com quem eles estão trabalhando, faz todo sentido as cores que eles estão usando, o lançamento da nova logomarca, o porquê daquilo tudo. Então, e você vê, você não vai mudar toda hora, mas quando você muda, você tem um estudo sério a respeito. Exatamente. Porque óbvio que o teu público também pode mudar com o passar do tempo. Só que antes de mudar, saindo, né, feito uma louca, não, você tem que fazer um estudo e entender por que aquela está na hora de mudar aquilo lá ou não. E vejam, né, independente do produto. Então, vejam como esse estudo é exatamente o mesmo que é feito para o seu produto artesanal. Jaguar, carros, contratem a gente. A gente também faz. Maravilhoso. Muito não, bom. Mas entendam que é exatamente o mesmo trabalho que é feito para você, artesão, e para o seu produto artesanal, né? O conceito, ele é o mesmo, a ciência aplicada, ela é a mesma. Então, é por isso que a gente tem tanta convicção na importância de você trazer seriedade para o seu trabalho artesanal, porque assim, juntos, a gente valoriza o nosso mercado. Vamos
está com vocês. Mês que vem tem mais e a gente está junto com vocês para conversar e contar mais coisas sobre o nosso mundo do artesanato. Beijo, até lá. É isso, gente. O episódio de hoje, lembrando, teve o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. Mega Artesanal que este ano acontece no comecinho de junho, então vamos ficar de olho. Os ingressos já estão disponibilizados, os primeiros lotes, né? Então, para as compras online. Então, fique de olho. A gente se vê por lá, a gente se vê todos os meses aqui. É um prazer estar com vocês. Obrigada, até a próxima. Beijo. Muito bom.